Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Lembranças do Vazio. Hoje eu venho trazer 6 dicas para escrever uma boa história, como planejar uma boa história. Bom, dica número 1. Para conseguir escrever uma boa história, você precisa ser um bom leitor. Não é que seja uma ciência exata, algo absoluto, mas se você lê bastante e você lê com qualidade, as suas chances de escrever uma boa história, de ter as ferramentas necessárias para escrever uma boa história são muito maiores. Quer dizer então que só eu sair lendo um monte de livro que eu vou depois escrever, que é uma maravilha? Não. O inverso. Então, se eu não leio livro nenhum, eu não vou conseguir escrever uma boa história? Também não. Mas quanto mais livros você lê, mais contato você tem com esse universo da escrita, com as possibilidades de escrita, com os gêneros, com os estilos de cada autor. Isso vai trazer para você uma bagagem, né, de influências e que vai ser muito mais fácil você escrever, colocar para fora a sua ideia. E o inverso vai ser muito mais complicado, porque você não tem parâmetros de como que se faz uma história, de como que se leva a narrativa, como se faz os diálogos. Então você tem que partir do zero. Bom, agora a gente vai para a dica número 2. Uma coisa que você tem que ter em mente é qual o gênero que o meu livro, ou a história que eu quero escrever, ele vai se encaixar. Esse é um primeiro passo. Então o seu livro ele vai ser de romance, ele vai ser um suspense, vai ser um livro policial, vai ser baseado numa história real, no mundo real, ou não, você vai inventar um mundo, assim como o George Martin inventou nas Crônicas de Gelo e Fogo. Existe uma infinidade de possibilidades. Sabendo qual o gênero que você se encaixa, é preciso também que você entenda que um gênero 100% ele vai se tornar cansativo. Como assim um gênero 100% vai se tornar cansativo? Um livro que fique preso só no romance, ele acaba ficando meio chato. Se você vai escrever um romance, tenta colocar personagens, tenta pensar em situações em que você quebre aquela história com uma boa risada ou uma boa reflexão. E em outros casos também, um suspense. Então, o seu livro ele quer aprender o seu leitor, você quer aprender o seu leitor com uma história de suspense, uma história intrigante, mas de vez em quando você pode colocar um personagem lá meio louco que fala uma besteira, e para quebrar um pouco aquela sequência, enfim, a ideia é essa, ok? Então vamos para a dica número 3. Bom, você já pensou mais ou menos na sua história, você é um bom leitor, você sabe em que gênero ele se encaixa, mas agora você precisa de elementos problemáticos na sua história. Mas como assim um elemento problemático? A sua história ela tem que ter um problema maior para ser resolvido, um fio condutor. Para ficar mais concreto, imagina que você quer escrever uma história de amor. E o grande problema do seu livro é que a personagem principal ela foi abandonada pelo grande amor da sua vida. Esse é um problema. Então, guarde essa informação. Ou um exemplo de um nerd adolescente que na escola tem um problema seríssimo de relacionamento. Então ele sofre bullying por isso. E ele se sente muito mal por isso. Isso é um problema. Tanto a mulher que foi abandonada, quanto o jovem que sofre preconceito, ele tem problemas. Então, esses problemas eles têm que ser a base da história. Essa questão do problema, ela já vai colocar uma ponte na 4ª dica que eu vou dar para vocês. A 4ª dica, na verdade, é uma continuação da 3ª. Porque quando você pensou lá na 3ª dica num problema para ser resolvido, você agora vai pensar em como vai ser solucionado essa questão. Então, nos exemplos que a gente viu, você está escrevendo uma história de amor em que uma mulher foi abandonada pelo grande amor da sua vida. Como que essa mulher vai lidar com isso? Qual vai ser a solução? Então, qual é o objetivo da sua história? É mostrar no futuro uma superação desse problema. Então, a mulher ela consegue lidar com isso,
consegue arrumar um grande amor, um outro grande amor, ela consegue esquecer o cara, enfim, ou ela vai se mergulhar na depressão. Você quer falar desse universo da tristeza, do amor não correspondido. Você vai buscar mecanismos para sair desse problema. Sair desse problema pode ser piorar o problema ou pode ser solucionar o problema. Você tem que pensar numa maneira que os personagens e que a história busquem lidar com aquilo que você colocou como um fio condutor da sua história. No caso do nerd, você também poderia encontrar uma maneira dele solucionar isso para o bem, então ele vai conseguir de alguma maneira lidar com essa situação de preconceito e ele vai se tornar uma pessoa muito influente na sociedade, e essa pessoa ela vai conseguir ocupar uma posição que ele vai olhar para trás e vai ver aquilo como uma fase, como um desprezo. Ou ele pode carregar aquela rejeição que ele tinha, aquele problema de relacionamento que ele tinha para o resto da vida, isso trazer várias consequências psicológicas e que ele nunca vai superar. Então ele vai ser um adulto cheio de problemas porque ele não soube lidar com aquele preconceito na época de escola. Então você vê que tem maneiras diferentes de sair de um problema, você vai encontrar a sua. A gente já vai para a quinta dica, que é, no decorrer da sua narrativa, em que você está impondo esses problemas e impondo as soluções, você também vai tratar temáticas. Então você vai ter temas maiores. Então, se você está escrevendo uma história de amor, seu tema vai ser amor, paixão, traição, ou sei lá o quê. No caso do adolescente, seu tema pode ser preconceito, bullying, adolescência, né? E você vai trabalhar também, tem que pensar em temas menores. Esses temas menores são maneiras de você enriquecer o seu texto, enriquecer a sua história, e colocar tramas paralelas. Então, colocar, por exemplo, vou falar uma coisa que eu fiz no meu livro Lembranças do Vazio. O personagem principal, ele tem filho muito cedo, ainda no finalzinho da adolescência. Então eu aproveito esse período em que ele está tendo filho para falar sobre a gravidez na adolescência. Então esse não é o tema do meu livro. O meu livro não tem como fio condutor a questão da gravidez na adolescência, mas eu aproveito uma parte, um capítulo específico, um personagem específico para falar um subtema, vamos dizer assim. E isso é a mesma coisa com, por exemplo, o suicídio. Um dos personagens tem pensamento suicida. Então eu aproveito para falar sobre aquilo. Isso vai enriquecer muito o seu livro quando ele tem várias tramas, várias temáticas paralelas à trama principal, ao assunto principal. Bom, por último, nossa sexta dica: quem vai contar essa história? Então a sexta dica é definir. A gente está falando de dicas de planejamento, então antes de você começar a escrever, você tem que decidir quem vai contar a sua história. Sou eu o autor? Eu vou inventar um narrador? Ou o narrador vai ser o próprio personagem? Você vai escolher um personagem que seja principal ou não. Um livro não precisa ser narrado por um personagem que seja protagonista, pode ser um personagem secundário. Por que é tão importante definir essa questão da narração? Porque elas vão deixar a história completamente diferente uma da outra. Uma narração em terceira pessoa, em que o narrador não é um personagem da história, ele te dá uma possibilidade muito maior de brincar com os personagens. É como se fosse uma divindade, uma visão panorâmica do alto. Ele pode tudo, ele sabe tudo, ele conhece tudo, está em todo lugar. E ele consegue, através dessa onisciência, dessa onipresença, falar de todos os personagens com a segurança de que conhece a mente dos personagens. Então, na hora de descrever os personagens, essa pessoa ela tem condições muito maiores de falar do íntimo de cada personagem, com uma certa neutralidade ou não. Aí quem vai escolher o perfil desse narrador vai ser você. No caso de uma narração em primeira pessoa, em que a pessoa que está contando a história ela é um personagem,
o leitor ele sabe que é o ponto de vista do personagem. Então, quando ele descreve os personagens, ele está descrevendo do jeito que ele olha o personagem. Então, esse cuidado com o escritor e com o leitor, ele vai ser totalmente diferente se é um narrador em primeira pessoa. Enfim, a maior diferença em relação à escolha da narração em primeira pessoa ou terceira pessoa é o poder que você, como escritor, tem de passar para o público a sua história. É de um modo onipotente, onisciente, onipresente, em que você vai conhecer tudo, todos, e o leitor ele vai ter esse ponto de vista, ou você quer que o leitor tenha um contato mais íntimo com o personagem, que ele crie empatia por um personagem e que saiba da história pelo ponto de vista desse personagem. É uma escolha sua e que vai determinar todo o processo de escrita. Ok? Bom, é isso. Essas foram as 6 dicas para escrever uma boa história, para planejar uma boa história. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.